E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Balão de Fala. Esse podcast que estou fazendo aqui com meu amigo Bernardo. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E é isso, começando uma nova jornada, falar de cultura nerd, cultura geek, filmes, quadrinhos. E é isso. E é isso, e o primeiro episódio de hoje, claro, vai ser para falar sobre o maior acontecimento no mundo nerd dos últimos 20 anos, que é o MCU, né? Isso, o universo cinematográfico da Marvel que catapultou tudo que a gente tem hoje de super-herói ao nível estratosférico, rompeu todas as barreiras possíveis e bolhas que a gente tinha nos quadrinhos e etc. Mais precisamente sobre a primeira fase do MCU. A gente vai estar falando sobre a história da criação da Marvel Studios, né, de como começou essa ideia de fazer o MCU. E vamos estar falando sobre os lançamentos de filmes. É uma história bem legal. E vamos estar dando nossas opiniões sobre os filmes, né? Lógico. Foi um acontecimento que furou muita bolha, né? Como você falou aí. Tornou mais comum se falar de super-heróis, de assistir. Tornou algo bem, como eu posso dizer, se tornou algo bem acompanhado, até por quem não conhece de quadrinhos, né? Tornou moda, vamos dizer assim. Assim, vale salientar que na época também estavam saindo filmes lá da Marvel, né? Desde 1998, assim, com força total. Né? A gente tem Blade saindo lá em 98, depois X-Men nos anos 2000, depois Blade 2 em 2002, Homem-Aranha 2, aquele primeiro filme, né, do Sam Raimi, em 2002 também, X-Men E 2 em foi, 2003. e foi justamente esse Homem-Aranha 2 aí que, né, depois o X-Men veio, né, em 2000 e foi um sucesso, apesar de ir um pouco contra os quadrinhos, né, os trajes mais neutros, pretos, bem diferente do que eram nos quadrinhos, mas trouxe essa visibilidade para os filmes de heróis e em 2002 com o Homem-Aranha e explodiu, né, E aí é se que na tornou muito mais época comum. que tava saindo os X-Men, tava saindo aquela fase do Grant Morrison, né? Que é aquela fase que eles deixaram de usar as roupas e começaram a usar aquelas jaquetas de couro. E aí, como tava Sim, também sim. saindo Matrix, eles decidiram fazer igual o Matrix e fazer aquela parada de todo mundo usar jaqueta de couro, que era a moda, né? Mas a gente também teve outros filmes, como o Demolidor, né? Aquele filme horrível do Ben Affleck, como Demolidor. Tem aquele filme que é completamente subestimado, que é o Hulk, do Ang Lee. Que, pô, esse filme tem um apego emocional com ele. Já assistiu Eu ele? não gosto. Nossa, eu adoro esse filme. Eu acho maravilhoso. Eu prefiro muito, a gente vai falar mais na frente um pouco, mas eu prefiro muito o do Edward Norton. Assim, eu acho que esse filme do Ang Lee, do Hulk, ele é um filme à frente do seu tempo. Eu acho que ele era um filme que podia muito bem. Eu acho que se ele fosse lançado ali no começo do MCU, talvez ele tenha feito mais sucesso que o do Edward Norton. Mas enfim, né? A gente também teve outros filmes como Blade Trinity, que é aquele filme que tem o Ryan Reynolds no Blade, que é horrível, esse filme é horrível. A gente teve aquele Justiceiro, de 2004, que eu esqueci agora o nome do ator. A gente tem o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, em 2004. Elektra, que também é triste. Um filme do Homem-Coisa, que eu acho que ninguém nunca viu esse filme. Tu achou esse filme aí, do Homem-Coisa? Nunca nem vi, velho. Pois Nunca é, nem vi. e a gente também teve o Quarteto Fantástico, o primeiro lá do Capitão América, que é o Tocha Humana. Aquele filme lá que meu pai comprou o DVD pra Sim. mim. É um filme bem meia boca, né? Chris Evans faz um personagem muito bom, mas no geral o filme não pega Não, muito. eu acho que ele. Assim, eu acho tudo muito caricato ali, eu não gosto muito não, mas enfim. A gente também teve o X-Men, o confronto final, que se eu não me engano é esse aí que a Jean Grey morre, né? Não sei, não lembro. Positivo, eles tentam adaptar A saga da a saga da Fênix, né? Fênix. Não fica muito bom, não, mas é bem legal. Aquela batalha final, né? Foi assim, a primeira coisa que a gente viu. Que parece que é bem menor, mas parece com o Ultimato, né? Aquele monte de mutantes junto, batalhando. Foi É. legal. O filme não é tão bom, não, mas foi legal. Eu adorava os filmes dos X-Men quando era criança. Aí depois a gente teve Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage, e eu amava esse filme quando era criança, amava esse filme, eu achava incrível, tudo, pra mim não tinha nenhum defeito, eu fui assistir um dia desse e achei horrível.
Aí saiu o Homem-Aranha um ano antes de começar o MCU. E depois o Quarteto Fantástico também um ano antes. E o Surfista Prateado, que é aquele filme que o Galactus é uma nuvem de poeira, né? Mas pra quem já assistiu esse novo Quarteto Fantástico, eu prefiro 10 mil vezes aquele Surfista Prateado lá. Muito mais, na minha visão, é muito mais bem feito do que esse novo. Não, eu também acho. Pior que eu também acho. Mas enfim, né? A fase um da Marvel, pra quem não sabe, ela contou com ao todo 6 filmes, tá? Sendo o primeiro o Homem de Ferro, né? Depois a gente teve o Incrível Hulk, ambos em 2008. A gente teve depois o Homem de Ferro 2 em 2010, Thor em 2011, né? E o Capitão América, o primeiro Vingador em 2011. E a fase termina com Vingadores em 2012. Mas essa o MCU ele não começou tão arrumadinho como a gente acha, né? Tem várias histórias por trás, inclusive desses os filmes que a gente citou aqui. Tem muita gente que ficou daqueles filmes pra fazer o MCU, né? Quando a gente olha para esses filmes, né, a gente pode pensar que, por exemplo, o Incrível Hulk. O Incrível Hulk é um filme que até um pouco tempo atrás, muita gente não considerava parte do MCU, apesar de que aparecia, né, o Tony Stark no final, mas a gente não tinha muita conexão, porque o ator do Hulk mudou, os personagens não apareciam. E nessa nova fase agora, né, nessa fase 4 trouxeram o Abominável, que fez parte do filme, trouxeram o líder, né, que aparece no final do filme do Edward Norton. Então, a gente tem a gente tem vários furos, não são furos, mas a gente tem várias conexões que foram feitas de última hora ou não tão planejadas. Várias coisas que eles, assim, eu acho que eles quiseram meio que esquecer essa parte. Mas enfim, vamos falar a linha cronológica de eventos que resultaram na criação do Marvel Studios e do MCU de tabela, né? Bom, muita gente não sabe disso, mas Kevin Feige, sim, o Zé do Boné, aquele cara que faz aquelas apresentações de PowerPoint bonitinhas lá na San Diego Comic Con, ele já havia sido produtor associado nos filmes dos X-Men, né? No filme dos X-Men da Fox. E por causa do seu grande conhecimento do universo Marvel, a Via Arad, que pra quem não sabe é um cobra dos filmes de super-herói, esse cara ele viajou, ele teve vários cargos na própria Marvel, foi presidente da divisão de bonecos da Marvel, ele foi presidente depois da própria Marvel em si. E aí o Avi Arad, ele viu, né, o Kevin Feige, ele já era um produtor consagrado, ele já tinha feito outros filmes, já tinha produzido outros filmes. E aí ele falou, pô, você não quer vir trabalhar aqui não, filho? Você tem esse futuro aí. O Kevin Feige também que frequentou aquelas faculdades de cinema, inclusive faculdade de gente renomada, se eu não me engano, a faculdade que ele fez é o próprio Steven Spielberg que se formou lá, tal. E aí ele convidou o Kevin Feige pra entrar no MCU, né? Pra integrar o projeto da Marvel dos filmes da Marvel. E aí. É, Fala aí, fala o aí. Kevin Feige, ele também foi visto pelo Avi Arad pelo conhecimento que ele tinha sobre quadrinhos, né? Teve isso também, porque quando ele trabalhou junto com nos X-Men, né, ficou nítido o quanto ele tinha conhecimento de quadrinhos e quanto ele podia agregar naquilo ali, tanto profissionalmente quanto como conhecimento nerd que ele tinha. Ele era um cara que ele manjava muito, assim, de cronologia, do que fazer e do que não fazer com os personagens. Mas, assim, ele fez os filmes dos X-Men que não são muito Tem calcados pontos no quadrinho, não, mas positivos, beleza. mas tem pontos positivos, tem pontos positivos. É, vale salientar que a Marvel Studios era chamada de Marvel Films, né? Que foi lá de 1993, onde foi fundada justamente pelo Avi Arad, até 96, que foi quando mudou para Marvel Studios, né? É, Avi Arad, que era o presidente na época, né, da divisão de brinquedos da Marvel, trocou o nome. E a Marvel Filmes, ela tinha sido criada no intuito de produzir, ou melhor, coproduzir os filmes dos personagens que já estavam licenciados para outros estúdios desde 1990, né? E a Marvel, ela
A Marvel não, os quadrinhos em geral, na década de 90 teve uma queda muito grande. E para fugir das dívidas, fugir da falência, a Marvel começou a vender os direitos de produção cinematográfica dos seus personagens, né? A gente tem, como exemplo disso, a gente tem o Blade, né? Que foi vendido, os direitos foram vendidos para a New Line Cinema, que voltou para Marvel em 2011, porque nesses contratos, na maioria desses contratos, a empresa que compra os direitos, ela tem que fazer filmes e produções audiovisuais com aquele personagem de tempos em tempos. Ela não pode deixar o personagem parado. Então, porque isso, se o personagem está parado na grande mídia, né, nos cinemas, acaba baixando a procura por ele nos quadrinhos. Então, alguns personagens desses voltaram para Marvel em decorrência disso, outros voltou por conta da compra da Disney. E eu vou citar aqui os personagens, né? Eu já falei do Blade, o Namor foi vendido para a Universal. Ele pode participar do MCU, assim como o Homem-Aranha, né? Né, É, Pedro? o Blade, ele foi vendido pra Universal junto com o Hulk, né? A Universal Pictures, né? Aquela, tem a logo quando começa o filme, que é um planeta. Todo mundo O conhece a Namor, no música, né? caso, Pam, né? pam, 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 pam. E aí, o contrato dele previa que ele poderia participar de alguma produção cinematográfica da Marvel, mas ele não. Mas se fosse ter qualquer filme dele, ele teria que ser feito em conjunto com a própria Marvel. Então, assim, a Universal acabou que nunca fez um filme do Namor, foi fazer só o filme do Hulk, que é justamente esse o caso do filme do Edward Norton, né? Pra quem não sabe, o filme do Edward Norton, ele existiu posteriormente, né? Que a gente vai falar aqui, porque a Marvel fez um contrato com a Universal Pictures, ou seja, a Marvel ia produzir o filme, a Universal Pictures ia vender o filme, e aí eles iam dividir os lucros, assim como a Marvel faz hoje em dia com o Homem-Aranha, né? Com a Sony. Porque no caso do Homem-Aranha, como eu falei anteriormente, foi vendido para a Sony, né? E em 2002, com o sucesso do filme, que para mim, tirando o terceiro filme, os dois primeiros filmes são os dois maiores filmes de super-heróis, assim, para mim. De um super-herói individualmente falando, né? E fez tanto sucesso o Homem-Aranha, e como eu falei, não podia ficar parado o personagem, eles fizeram a trilogia do Tom Maguire, né? E depois fizeram os dois filmes do Andrew Garfield. Depois desses dois filmes do Andrew Garfield, pela importância do personagem, aí fez aquele rolo, né? Com a Sony e a Marvel, em que o Homem-Aranha poderia participar dos filmes do MCU e os filmes individuais do personagem seriam meio que independentes. Se a gente parar para olhar, eles acontecem independentes dos acontecimentos do MCU, né? É, a gente tem no terceiro ali, né? Você. No terceiro não, no segundo. Ou no terceiro? Não, no segundo, contra o Mistério. Você tem aquela. Mostrando como é que foi que a galera retornou do estalo do Thanos e tal, mas é só realmente umas pinceladas, assim, nada. Tanto que a Sony tentou fazer o universo dos vilões do Homem-Aranha depois, com aqueles filmes horríveis do Morbius, Venom, Craven, que nunca foi pra frente. Até botaram o Michael Keaton lá pra fazer uma participação bizarra no filme do Venom, do Morbius, aliás, mas nada foi pra frente. Também a Marvel vendeu, logicamente, os direitos pra Fox e só retornaram pra Marvel em 2019, ou seja, o motivo de existir um Deadpool e Wolverine é justamente porque os direitos da Fox foram pra. Dos X-Men, aliás, voltaram pra Marvel depois que a Disney comprou a Fox. A gente também teve a venda dos direitos do Quarteto Fantástico, que também retornaram em 2019. O Justiceiro foi vendido para Lionsgate, né? O Motoqueiro Fantasma também foi vendido para Sony. O do Justiceiro voltou para a Marvel em 2011 e o do Motoqueiro Fantasma em 2013, porque, bom, fizeram os filmes não deram sucesso. O Justiceiro, inclusive, que teve, sei lá, uns quatro filmes, três filmes, sei lá. E também o Demolidor, que voltou, que foi vendido para a Fox, porém ele voltou para a Marvel em 2012 porque a Fox não fez nenhum filme do personagem, né? Você falou aí antes do filme do Motoqueiro Fantasma, aquele primeirão, e eu também, eu era muito apaixonado pelo filme. Hoje a gente assistindo, né, a gente consegue ver que tem muito defeito, mas nesses filmes que foram feitos anteriormente,
tem muita coisa boa que a gente pode tirar, tanto que hoje a gente consegue reaproveitar vários personagens, né? Como o Blade, ele foi reaproveitado agora no Deadpool, o Wolverine, né? O Logan, do Hugh Jackman. Então, dentro desse bolo de filmes mais ou menos, filmes bons, filmes ruins, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar, né? É, então vamos lá, né? Dados os contextos necessários, vamos falar sobre o começo do MCU como projeto. Bom, o primeiro filme do MCU foi o Homem de Ferro de 2008, mas no início os filmes eram apenas produzidos, eles não eram, assim, eles eram coproduzidos, aliás, eles eram produzidos pela Marvel, mas a Marvel, no caso já a Marvel Studios, né, depois de ter sido Marvel Films, mas eles só produziam, ou seja, eles só cuidavam da parte de fazer os filmes mesmo assim. Eles não distribuíam os filmes. Isso ficava com a Paramount. Então a Paramount Pictures, se você for ver agora Homem de Ferro, se você for ver o Incrível Hulk, você vai ver que a Paramount, ela que distribuía os filmes do MCU, né? Então a Marvel Entertainment, que era a Marvel Zona, né, digamos assim, a empresa maior da Marvel, montou um Principal. comitê, exato, com algumas pessoas de dentro da Marvel Comics, que é a divisão de gibi da Marvel, tá? Para prestar assessoria na criação desse novo universo. Então, essas pessoas foram, lógico, o Kevin Feige e o Avi Arad, Luiz Desposito, que era o presidente da Marvel Comics na época, Dan Buckley, que era o editor criativo da Marvel Comics, Joe Quesada, que quem lê gibi conhece, o Joe Quesada, que era o editor-chefe da Marvel no tempo, e Brian Michael Bendis, que era o roteirista que estava muito popular na época por encabeçar justamente o projeto do universo Ultimate. Para quem não sabe, o MCU, ele é baseado completamente no começo ali do universo Ultimate da Marvel, lá com o Brian Michael Bendis, que ele era o responsável por fazer as histórias do Homem-Aranha e, se eu não me engano, dos Supremos também, né? Então, ele usou essa parada que ele estava fazendo. E, para quem não sabe, o universo Ultimate é um universo que é mais realista, né? Pega os super-heróis e transforma ele em versões mais realistas deles. Eles usaram as ideias do Brian Michael Bendis para servir de boilerplate ali para o MCU. Tu gostava do universo Ultimate, Bernardo? O Universo Ultimate eu li muito pouco, mas de Brian Michael Bendis, na época, né, a gente teve Dinastia M. Ele participou também da Primeira Guerra Civil, né? Aquela de É, 2006. a famosa, a única que Então, apareceu aqui ele na. tinha grande conhecimento e grande força dentro da Marvel Comics. Então, trazer as ideias que estavam sendo usadas nos quadrinhos na época para os filmes eu acho que foi uma acertada muito grande da Marvel. Eu acho que foi por isso que deu tão certo esse começo, sabe? Inclusive no universo Ultimate, foi lá que começou essa parada do Nick Fury ser um homem negro, né? Com a cara do Samuel L. Jackson, que viria a ser o cara que foi escolhido para interpretar o Nick Fury no cinema, né? E para supervisionar toda essa galera, nesse comitê, tinha o Alan Fine, que era o presidente da Marvel Entertainment, certo? E aí eles decidiram botar o Kevin Feige como o chefe geral do MCU, ou seja, o presidente do MCU, né? Do MCU, no caso, da Marvel Studios. E o Avi Arad ia ser produtor executivo fixo nos filmes, né? Então, a gente tem o primeiro filme, que é Homem de Ferro 1, em 2008. Ferro 1, ele foi, assim, foi um marco, porque a gente era novo na época, né? Eu tinha 9 anos, tu tinha o quê? Tinha uns Eu acho que eu tinha uns 5? 6 anos, velho. É. Mas pra gente hoje, o Homem de Ferro é um personagem extremamente popular, né? Vários outros personagens dessa época que veio com o MCU não eram tão populares quanto a gente vê hoje, né? Fizeram um filme sobre um personagem B, vamos dizer assim, da Marvel, que catapultou tanto o personagem quanto os filmes da Marvel no cinema, né? Foi um filme que trouxe um ator que estava desacreditado, ele era queimado, que era o Robert Downey Jr., né? Por decorrência do uso de drogas, ele foi preso também, né? Se não me engano, foi em 2003. E não sei como eles conseguiram juntar um personagem não tão famoso, não tão popular, com um ator que também na época não estava tão popular. E hoje a gente pode ver o resultado disso, né? Foi um casamento que deu muito certo.
E acabou sendo a cara e a representação do MCU até hoje. Mesmo o personagem tendo falecido, spoiler aí pra você que não assistiu, O mas até quê? hoje a gente. Tu não acredita. Não, não é possível. E, e assim, é um personagem que hoje é muito importante. Mesmo falecido, ele ainda traz muita importância pro MCU, sabe? O Robert Downey Jr. virou a cara do MCU, né? E assim, muita gente defende, não, o Homem de Ferro não é um personagem B da Marvel. Porque como é que ele é um personagem B da Marvel e ele tá nos Vingadores, né? Bom, os Vingadores, pra quem não sabe, eles surgiram justamente pra contrapor a questão da Liga da Justiça que existia, né? Quando a Liga da Justiça foi formada na DC Comics, o Stan Lee ele viu e ele falou, cara, a gente precisa fazer um grupo de super-herói também. Então eles foram pegando os super-heróis que tinham lá e montaram a Liga da Justiça. Mas o Homem de Ferro, você, assim, eu não sei se você que tá escutando o podcast lê gibi ou alguma coisa do tipo. Mas se você for perguntar pra qualquer pessoa que lê, fala assim, não, cita aí 5 histórias, assim, top tier, melhores histórias do Homem de Ferro, fica difícil, o cara tem que parar pra pensar mesmo assim, porque é difícil de arrumar, entendeu? Você vai ter aquela história Homem de Ferro, Demônio na Garrafa, que é uma história que o Tony Stark, ele é alcoólatra, né? Ele tem vários problemas com álcool e tal, dá uma merda da porra lá pra ele. Baseou também o personagem no MCU, né? Que ele, No no segundo primeiro filme. filme, você pode ver, no segundo filme, você pode ver ele lá com um problema com o álcool, né? Tem também aquela Homem de Ferro Extremes, né, que é bem São as duas famosa. que dá pra pensar. Eu não É, consigo pensar em mais nenhuma. então, assim, e é porque a gente lê, né? A gente acompanha esse mundo. Então, e você pode ver que foram elas que foram bases para o MCU, para o personagem que a gente tem. A É, gente não consegue tirar muito de outras histórias. São mais essas duas mesmo. assim, no segundo filme eles dão uma pincelada bem por cima, assim, sobre abuso de álcool, meio que, não, meio que é abuso de álcool, meio que também não é, entendeu? Mas enfim, o filme do Homem de Ferro foi um sucesso, um sucesso. O MCU, ele operava no começo com um orçamento que era sempre, assim, 150 milhões de dólares. O orçamento dos filmes era geralmente assim. E esse filme teve um orçamento de 140 milhões de dólares e uma bilheteria de 586 milhões de dólares. 140 milhões de dólares é muito dinheiro, certo? Ele foi feito justamente para ser um blockbuster, para ser um filme que ia dar dinheiro, a lá Transformers e tal. E uma bilheteria de 586 milhões de dólares pro primeiro filme é um ótimo início. Você passou o que o filme, assim, óbvio que o orçamento ele não entra a despesa de marketing, mas o marketing desse filme não foi tão incisivo, né? E teve uma bilheteria de 586 milhões de dólares. Dá pra arredondar ali uns 600 milhões de dólares, que é muita coisa. Depois do Homem de Ferro, a gente foi ter o filme do Incrível Hulk, né? E aí o Hulk tava com a Paramount, junto com a Universal. 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 E aí um mês depois da estreia do Homem de Ferro, eles lançaram o Incrível Hulk, que é aquele filme é, que é que é o Hulk é vivido pelo Edward Norton, que tem várias polêmicas, porque ele era um cara bem difícil de trabalhar no set. Ele era um cara que tentava o tempo inteiro falar, tipo assim, não, deixa que eu. Tá, sei lá, tava escrito no roteiro que ele tinha que falar e falava, não, eu vou improvisar aqui, porque eu não acho que era o certo isso que o meu personagem vai fazer e tal. E aí eles lançaram um filme lá em 13 de junho de 2008, se eu não me engano são tipo 2 ou 1 mês depois de Homem de Ferro. Obviamente produzido pela dupla Avi Arad e Kevin Feige. E por mais que seja um filme confuso e esquecível do MCU, muita gente nem lembra. Você fala assim, não, você já viu o filme do Incrível Hulk? Ele é do MCU. A pessoa fala, ué, é? A gente teve a primeira participação especial, né? Que ficou muito famoso depois no MCU, justamente por ter essa parada da cena pós-crédito, de vir um personagem e dar um gancho pro próximo filme, ou pra uma grande saga que vem aí no futuro, né? Então, no final do filme, o Robert Downey Jr., né, o Tony Stark, ele chega lá e fala com o General Ross e tal. Então, assim, agora os filmes estavam conectados, né? Eles estavam montando a teia de aranha que ia ser o MCU. Esse filme teve um orçamento maior que o de Homem de Ferro, 150 milhões de dólares, e fez uma bilheteria bem menor, de 265 milhões de dólares. Pra me lembrar que o Hulk era um personagem que
Já tinha tido outras adaptações. O Incrível Hulk lá do Ang Lee, ele foi, se eu não me engano, 2003, né? 2003? 2003. Isso, ele foi em 2003. Então, tipo assim, ele era um personagem que já vinha sendo meio batido, assim, no cinema, né? E a gente tinha também aquela adaptação do. Acho que é. Do. Eu não lembro o nome dele, que era um Alter of Legion, né? É do Lá Luiz da Ferrigno, década de 80. Luiz Ferrino, exato. bodybuilder. Assim, esse filme do Incrível Hulk, eu acho ele bem subestimado. Vou falar sério, assim. Assisti ele recentemente e eu tenho uma lembrança muito boa dele. Tem muitos defeitos, mas pra mim o ponto forte dele é o Hulk em si. E o Naquele Bruce filme eu Banner, eu acho muito consigo. bom o Bruce Banner. O Bruce Banner também, mas o Hulk, quando eu digo assim, a parte do CGI, da computação gráfica, né? Porque eu acho muito melhor do que o Hulk atual. Assim, sem brincadeira nenhuma. Eu acho muito melhor o visual do Hulk de 2008 do que esse visual do Mark Ruffalo aí. Ah, eu acho que pra mim o pico ali do visual do Hulk é Vingadores 2. Eles têm aquela batalha lá no Congo, se eu não me engano, né? Que eles destroem a cidade lá com a Hulk Buster. Eu acho muito massa. Mas assim, esse filme, cara, esses filmes do Hulk, o do Ang Lee eu falo que eu gosto bastante porque eu acho que ele explora um lado bem psicológico, assim, da criação do personagem, tal, do abuso que ele sofreu do pai, e que ele ter virado Hulk não foi uma parada por acaso, que tipo assim, qualquer pessoa que tivesse sido exposta à radiação gama tinha virado Hulk, não, eles dão toda uma explicação, tal, que o pai dele tá fazendo uma pesquisa pra imortalidade, uma parada bem legal. E também porque o vilão do filme é o Homem Absorvente. E esse nome é muito foda. Mas, mas assim, teve vários filmes do Hulk, né? Esse do Luiz Ferrigno mesmo, assim. Eu lembro que meu pai alugou esse filme pra mim, pra eu assistir. E o Hulk morre no final do filme caindo de cima de um helicóptero. Assim, uma altura de 10 metros de altura, assim, ele cai no chão e morre. E eu olhava assim e falei, ué, que Como eu é que já pode? criança pensava, pô, não é possível. Mas depois do Incrível Hulk, a gente tem a maior mudança, aquilo que abalou as estruturas, que, cara, é engraçado, né? Porque em 2008 eu tinha 6 anos de idade. 6 anos, né? Por ali. E eu lembro exatamente da notícia de que a Marvel tinha comprado a Disney. Eu lembro exatamente disso. Que No foi, caso que a Disney comprou a Marvel, oh, né? isso, exatamente, que a Disney comprou a Marvel. Né? Então, assim, um ano depois da estreia dos dois filmes, né? Dos dois primeiros filmes do MCU, a Marvel Entertainment, que era a Marvel Zona que eu falei, foi adquirida pela Disney. E a ideia era justamente fazer o que a Disney faz com todas as coisas que ela compra. Pega essa parada e vamos tentar fazer o maior marketing possível pra gente ganhar o máximo de dinheiro possível. Foi assim com Star Wars, ia ser assim com o MCU. Mas, como ela tava vendo ali que os filmes estavam dando um retorno bacana, porque assim, o único filme que foi produzido pelo projeto MCU mesmo, assim, foi o do Homem de Ferro, e ele tinha dado um lucro astronômico, eles apoiaram, falaram, ó, Kevin Feige, pode ficar aí, conta isso dos teus planos pra gente que a gente vai te apoiar. E aí eles compraram a Marvel por 4 bilhões de dólares. E na época foi assim, eu não sei dizer, porque eu não lembro, mas pra época não deve ter sido algo barato, né? Hoje a gente vê que foi um investimento muito bem feito pela Disney e que diferente de Star Wars, né? A Disney acertou muito mais do que errou nessas produções, justamente porque deixou encabeçada pelas pessoas que já estavam antes. É, eu acho que as primeiras as primeiras 3 fases do MCU são, assim, não tem o que você falar. Em termos de mercado, assim, de marketing, não tem o que você falar. Não tem como falar mal disso aí, né? A Disney, ela... Eu acho que esse investimento de 4 bilhões de dólares se pagou em, sei lá, em 4, 5 anos, provavelmente. Sim, Porque já o próximo filme, né, que é o Homem de Ferro 2, que foi o primeiro filme a ser produzido pela Disney. Então, assim, inclusive, se você for assistir esse filme hoje, eu fiz isso essa semana, né? Eu assisti o Homem de Ferro 1, o Hulk, e depois eu assisti o Homem de Ferro 2. Você vê a diferença na produção do filme. Você percebe que, rapaz, aqui tem mais dinheiro. Aqui tem mais dinheiro, aqui tem. O cara tá mais livre pra fazer as paradas. O Robert Downey Jr. tá bem mais à vontade com o papel. É uma parada muito legal. Inclusive, o Homem de Ferro 2 foi justamente porque o Homem de Ferro não tinha dado muito dinheiro. O Hulk tinha sido mais ou menos, então eles pensaram, pô, a gente tem que dar a cara desse MCU, né?
e vamos botar o cara que deu dinheiro pra gente. Não vamos apostar em um personagem novo ainda, não. E foi aí que surgiu o Homem de Ferro 2. John Favreau, que tinha sido o diretor do primeiro filme. Pra quem não sabe, John Favreau é o Rap, o amigo do Homem de Ferro, ele que dirigiu os dois primeiros filmes. Ele retorna aqui pra dirigir o Homem de Ferro 2. Robert Downey Jr. também retorna. E esse foi marcado por ser o último trabalho de Avi Arad como produtor executivo numa produção exclusiva do MCU. Porque ele sai depois que ele briga com Kevin Feige. Avi Arad, que era um, como eu falei, né, era um cobra do cinema. O cara, ele sabia como ganhar dinheiro, sabia como vender as paradas. E o Kevin Feige queria uma parada mais, assim, não, vamos fazer uma parada direitinho aqui, baseada nos quadrinhos. Não vamos endoidar demais não, igual fez no X-Men, você não entende a linha cronológica. E aí o Avi Arad, ele falou, não, então eu vou sair. E ele foi lá pra Sony, e foi lá que ele produziu os filmes do Andrew Garfield, do Homem-Aranha, produziu Venom, produziu Morbius, Craven e também retornou depois pra produzir os filmes do Homem-Aranha no MCU, né? E o Homem de Ferro 2 teve um orçamento... Pode. Oi? Diz, fala. O Homem de Ferro teve um orçamento de US$ 200 milhões e uma bilheteria igual à do outro filme de US$ 600 milhões, US$ 625 milhões. Quando a gente tava. Antes da gente começar a gravar, né? Que a gente falou um pouco da pauta. Eu falei que depois que o Avi Arad saiu da Marvel, ele só fez errar, né? Na minha visão. Apesar de que o personagem do Andrew Garfield é muito bom, o Homem-Aranha, tipo, eu gosto, mas o resto, todas as histórias que ele entrou, ele fez muito errado. E esse filme do Homem de Ferro 2, eu acho que ele é uma teoria que eu tenho, que as trilogias de super-heróis, elas têm um problema. Que o segundo filme sempre é o melhor e o terceiro filme estraga a trilogia. E se você parar pra olhar só pro Homem de Ferro 1, 2 e 3, depois a gente vai comentar sobre isso, acho que acontece a mesma coisa que acontece com a trilogia do Tobey Maguire e com a trilogia do Batman, né? Eu gosto muito do Homem de Ferro 1, porque eu acho muito bacana essa parada deles pegarem a guerra que estava acontecendo na época, né, do Afeganistão e transportar o filme para essa parada e linkar com que o Homem de Ferro vende as armas para os terroristas e tal. Mas o Homem de Ferro 2, como um filme em si, ele é melhor que o Homem de Ferro 1. Embora eu prefira o 1, sabe? Não, Mas eu acredito que as escolhas do 2. É porque assim, sem o 1 não tem o 2, né? O 1 também é muito bom. Não tô tirando o mérito do primeiro filme. Mas o 2 eu acho ele muito mais bem feito, muito mais bem produzido. E o vilão é muito bem escrito. eu acho muito massa também. O Mickey Herc, eu acho que esse é o nome dele. Completamente desfigurado. O cara fez 700 plásticas no rosto, ficou horrível. Ele faz um vilão maluco russo que é, pô, eu compro, eu compro. Mas é Muito bom, muito engraçado bom. pensar que o Avi Arad, ele saiu do MCU, pegou tudo que o MCU tava fazendo e levou pro Homem-Aranha. Porque se você for parar pra pensar, o Homem-Aranha do Andrew Garfield é o Homem-Aranha Ultimate das HQs, sendo que é o Homem-Aranha fora do MCU. Mas continua a mesma pegada, é o Homem-Aranha Ultimate. Então, se você for ver, é a mesma coisa, assim, a parada da aranha ser é, advinda da Oscorp, e aí a Oscorp fez um projeto, aí o pai do Homem-Aranha trabalhava pra Oscorp, e aí tem toda uma resenha. Assim, eu acho que do Ultimate, eu acho que o pai do Homem-Aranha era da Shield, se eu não me engano. Mas enfim, tem toda uma parada que ele copiou do MCU mesmo, assim. Quer falar do próximo filme? Falo sim, o próximo filme pra mim, que é o ponto mais baixo dessa primeira fase, que é o filme do Thor. Ele teve uma produção muito conturbada, né? Primeiro começou com o Sam Raimi, que foi o diretor do filme do Homem-Aranha, né? Da trilogia do Tobey Maguire, que ele planejou os conceitos de adaptação do Thor lá em 91. Há muito tempo já tinha essa ideia dentro da Marvel. E o projeto não deu continuidade na época. E a Marvel contatou o diretor para desenvolver o projeto em 2006 para ser lançado pela Paramount Pictures. Só depois que Matthew Vaughn, acho que é assim que chama, né? É, esses nomes, bicho, o nome desse cara e o nome do diretor do filme é impronunciável. Acho que é Matthew Vaughn, sei lá. E o nome do diretor do filme, que veio a ser o diretor do filme, é um ator bem famoso de Hollywood, que
Muita gente não associa. Inclusive, se eu não me engano, ele atuou em Tenet, naquele filme Tenet do Nolan. Faz um dos vilões do Bom, filme. É o Kenneth Branagh. Parece que ele tá latino, sei lá, você vai falar o nome. Kenneth Branagh. e como o Pedrão já falou aí, o Vaughn saiu da produção e o Kenneth Branagh, que eu não sei falar também, foi contratado em 2008 para dirigir o filme, que foi lançado em 2011. Teve um orçamento de 150 milhões de dólares e uma bilheteria boa de 450 milhões de dólares. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho esse filme o ponto mais baixo dessa primeira fase. Eu acho tanto o ator, né, o Chris Hemsworth, acho que é assim, eu Hemsworth. acho ele meio perdido. Eu acho ele meio perdido no personagem. Ele se encontra ao decorrer das fases, né? Ele se encontra e se torna realmente o Thor que a gente esperava ver. Mas nesse filme eu não consigo comprar o primeiro filme. Bicho, falar uma parada pra tu. Eu tenho muitos problemas com o Thor do MCU. Eu acho muito mal adaptado, muito mal adaptado. E nesse filme tem uma coisa que me incomoda muito, porque eles tiveram a brilhante ideia de pegar um ator que é loiro, o cara é loiro na vida real, mas ele não é tão loiro igual o Thor. E assim, o Thor do MCU, da Marvel, ele é loiro porque ele é loiro, entendeu? Não tem muito motivo pra ele ser loiro, até porque o Thor na mitologia nórdica é ruivo e tal. Inclusive, uma das adaptações mais fiéis à própria mitologia é o próprio Thor do God of War, né? Desse God of War novo. Mas enfim, eles tiveram a brilhante ideia de pegar um ator que é loiro e pintar o cabelo dele de loiro. E aí, até aí, tudo bem, não tem problema. Só que daí eles fizeram a mesma coisa na sobrancelha do cara. E na barba dele também. Então, se você for Sim. ver o filme e ficar reparando na sobrancelha dele, você vai ficar maluco. Eu fiquei maluco. Falei, não é possível, pô. Olha a sobrancelha do cara. E ficou horrível. Ficou horrível. Vejam aí, pesquisem aí a foto. E ficou horrível. E o filme, ele começou a ser pensado em 91. Depois eles pegaram algumas ideias que o Sam Raimi tinha desenvolvido. E só em 2008, quando começou o MCU, aliás, em 2006, quando tava rolando ali as primeiras reuniões pra fazer, e tal, eles decidindo quem seriam os primeiros heróis, decidindo que ia ser Vingadores, o último filme, e tal, dessa primeira fase, que eles começaram a preparar. E o filme só foi sair em 2011, quase 6 anos depois. Ou seja, foi uma coxa de retalhos ali. Eu, sinceramente, vendo todo esse background, eu ainda acho um filme honesto. Eu acho que, assim, o Thor é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu adoro, inclusive, tá pra chegar aqui meu ônibus do Thor do Walt Simonson, que, pra quem não sabe, né, é a fase mais aclamada do Thor. A Bíblia do Thor, né? É, a Bíblia do Thor. Mas assim, você vê o que o filme é. Tem algumas coisas que eu acho muito legal. Por exemplo, o Anthony Hopkins como Odin, eu acho fantástico. Acho muito Muito bom, bom. funciona muito bem, funciona muito bem. O Tom Hiddleston como Loki também é perfeito. Não tem o que falar, esse cara nasceu pra ser o Loki. Foi o segundo Mas, maior acerto da Marvel, né? eu Depois acho que do depois Robert do Downey Robert Downey Jr. Jr., ele foi o melhor acerto da Marvel. Mas o Chris Hemsworth, ele era um ator que, sinceramente, eu não conheço um filme que ele tenha feito antes disso. Não conheço um filme que ele tenha feito antes de Thor. E ele é um ator limitado. E a adaptação que eles fizeram, na minha cabeça, pelo menos, o que eles tentaram fazer foi o seguinte: eles pegaram um Thor que seria um Thor mais cru, ali um jovem Thor impulsivo, como a gente tem nos quadrinhos, e eles iriam movimentando o Thor para ser um cara mais honrado, mais sábio mesmo, assim, um rei de Asgard. Porque o Thor, pra quem não sabe, nos quadrinhos, ele não é esse bobão, esse bobalhão que tem no MCU. Ele é um cara que ele é completamente é, honrado, ele fala palavras eruditas, ele é bem culto, assim, entendeu? E eles fizeram esse lado mais impulsivo do Thor nesse primeiro filme, que eu acho que, assim, tava bem claro o caminho que o Thor ia seguir, tanto que você vê ele em Vingadores, você vê um Thor bem mais. Assim, ele tem momentos, obviamente, de piada, todos os personagens têm, mas você vê um Thor muito mais. é, Centrado do que o Thor que vai vir, sei lá, em Thor Ragnarok, que aí descamba tudo. Até em Thor 2 eu acho que ele é um melhor Thor do que em Thor Ragnarok. Mas enfim, né? Vamos passar pro próximo filme agora que
eu acho um filme super subestimado. Eu gosto bastante desse filme, embora eu não concorde com algumas decisões que eles tomaram, que é o Capitão América, né? O Capitão América, ele era um filme que era pra ter saído antes também, igual o Thor. Porém, em 2007 a 2008, a gente teve aquela strike, né? A greve dos roteiristas de Hollywood, né? Então a Marvel preferiu fazer o mesmo esquema que ela tinha feito com Homem de Ferro e com o Hulk, de lançar dois filmes no mesmo ano. Então foi a mesma coisa. Capitão América foi lançado com um intervalo de alguns meses do filme do Thor. A gente, em Capitão América, o Primeiro Vingador, a gente pode falar que é um filme bom. Eu gosto do filme, mas não, eu não acho subestimado. Eu acho que ele é tratado como ele deve ser tratado. Eu acho um filme ok pra bom. Conta a origem do Capitão América, traz um personagem que também, como o Homem de Ferro, era um personagem, por incrível que pareça, pra Marvel no mundo, era um personagem B, tirando nos Estados Unidos, né? Que o Capitão América nos Estados Unidos sempre foi um personagem muito importante. Mas pro resto do mundo, não tinha o mesmo poder que um Homem-Aranha, que um Batman, que um Super-Homem, nem tanto. Mas conseguiram fazer com que a gente se enturmasse com esse personagem, trazendo a sua origem na Segunda Guerra Mundial e jogando a cena pós-crédito já o gancho final pra gente ter os Vingadores, né? O primeiro Vingadores. Que é algo que a gente não comentou antes. Cada filme desses foi quando começou a onda das cenas pós-créditos, né? A gente tem a cena pós-crédito no Homem de Ferro 1, que eu acho que é ele conversando com o Nick Fury. Aí a gente tem a cena pós-crédito no Hulk, que é a do General Ross. A gente tem a cena pós-crédito no Homem de Ferro 2, que é quando chega o martelo do Thor, né, na Terra. A gente tem a cena pós-crédito do Thor, que eu não me lembro, Eu não não vou sei mentir. se é nessa cena pós-créditos que a gente vê o Loki conversando com aquele O arauto. Eu não Thanos. sei. Não, é com aquele cara que tem uma mão bem estranha lá do Thanos. Mas eu nem sei se tem cena pós-crédito nesse filme do Thor. Posso até dar uma pesquisada aqui agora, mas assim, eu acho que não tem não. Mas vale lembrar que no final do filme, né, o Loki, ele morre, entre muitas aspas. Ele cai lá no Void da Bifrost. E aí ele some e todo mundo pensa que ele morreu, né? Esse filme do Capitão América, eu acho que ele, assim, eu gosto muito do Caveira Vermelha como um vilão, porque ele pra mim, o Caveira Vermelha, ele é uma representação do egoísmo. Tipo, o cara é nazista, mas na cabeça dele, mesmo ele sendo nazista, ele é melhor que o nazismo, entendeu? Ele é um cara que ele realmente se acha muito, e ele é o maior vilão da história do Capitão América, né? Quando eu dei uma pesquisada aqui, Pedro, só para abrir um parênteses, a cena pós-crédito do Thor, do primeiro Thor, é uma conversa entre Nick Fury e o personagem que eu não lembro o nome. São eles recebendo, encontrando o Tesseract, sabe? Eu O acho que é o Tesseract Phil tá dentro de uma Coulson. maleta. É, isso. E não, acho que não é o Phil Coulson, não. É um senhor que apareceu no Thor, no Ah, o primeiro Eric filme do Thor. Selvig. Ele mesmo. E e dá esse gancho, mas é um gancho que dá para o filme do Capitão América, né? Que é baseado totalmente no Tesseract. E eu concordo, voltando pro filme do Capitão América, eu concordo na sua posição aí do Caveira Vermelha. Eu acho ele muito bem escrito no filme. É um personagem que me pega muito. As cenas dele projetando, estudando de como vai fazer a utilização do Tesseract. E fica muito nítido isso que você falou no filme, quando ele, para ele, a Hydra tá acima do partido alemão, né? Não sei nem se a gente pode falar o nome. Eu não sei. Acho que não tem problema, não. Mas, assim, eu acho uma parada bizarra. Bizarra não, eu acho legal o que eles fazem, porque é uma parada que até em Hellboy tem muito. Pra quem não sabe, os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, isso é verdadeiro, tá? Isso eu não tô inventando, não é coisa de gibi, não. Eles tinham um lance muito puxado para o oculto, inclusive eles tinham uma divisão secreta justamente para estudar maneiras de ganhar a guerra através de magia negra e essas coisas. Então, no filme, essa busca pelo Tesseract, né, que posteriormente a gente veio a descobrir que era uma joia do infinito,
eles fazem como que os alemães, os alemãos, etc, né? Essa galerinha Exatamente. aí, fiquei até com medo de falar o nome agora. Eles estão em busca de um artefato que vai dar vantagem pra eles na guerra, e é assim que eles encontram o Tesseract. Assim, o que eles vieram a fazer com o Capitão América depois, aliás, com o Caveira Vermelha depois, né, de transformar ele num um cara que Arauto, meio né? que fica guardando ali a joia da alma. Eu não gosto, porque o Caveira Vermelha, ele e o Capitão América e o Buck, né, a gente veio descobrir depois que o Buck estava vivo nos quadrinhos e no filme, eles são os resquícios daquele período. Então, assim, o Caveira Vermelha nos quadrinhos tem aquela famosa HQ que ele acaba por doar sangue pro Capitão América, o Capitão América é baleado, e a única pessoa que consegue salvar ele é um super soldado, que nesse caso era o Caveira Vermelha, que era, pra quem não sabe, os dois que tem soro do super soldado no gibi, né? Posteriormente, isso aí virou baderna, todo mundo tem, mas É, todo mundo tem. Agora todo mundo. Ah, no MCU também, né? No Mas no MCU começo só também. quem tinha era o Caveira Vermelha e o Capitão América. Nem o Buck tinha. Então, assim, ele doa o sangue pro Capitão América, aí o Capitão América tem que se aliar com ele pra derrotar um inimigo em comum. É uma história bem legal. E assim, eu esperava ver ele mais no MCU, mas não, né? Até se eu não me engano, é o Hugo Weaving, né, que interpreta ele, que é aquele cara que, pô, ator estouradaço, fez V de Vingança, fez Matrix, Senhor dos Anéis, é um cara que ele é muito muito famoso. Eu acho que ele não quis voltar para MCU. Inclusive, no filme dos Vingadores, lá em Vingadores Ultimato, que tem a participação do Caveira Vermelha, não é ele, tá? Não é ele, é um cara usando uma maquiagem lá, que obviamente, por ser uma maquiagem de caveira, fica mais fácil, né, pra mascarar, mas não é ele lá, né? E aí o Caveira Vermelha Eu acaba morrendo acho. no final do Eu filme. acho. Vale? Eu acho um ator muito bom. Eu acho que foi o que fez a gente se aproximar do filme foi muito mais o vilão do que o próprio herói. Porque a jornada do herói a gente já sabe de qual é salteado, né? E acompanhar o Caveira Vermelha nesse filme é muito legal. Você fica, pelo menos eu fiquei muito entretido em ver a busca. Primeiro, os agentes da Hydra, né? Na cena do soro, do super soldado injetado no Capitão América. E posteriormente, quando a gente vê que o vilão, pelo menos na época eu não conhecia a história, você vê que o vilão é o oposto, literal, do outro. E você fica naquela briga de braço, né? Aquela queda de braço, em que qualquer um pode ganhar a qualquer momento. E é muito bom, muito, muito bom. Essa parte da construção do embate entre os dois, aquela cena da ponte na fábrica, em que fica um de cada lado e ele tira a máscara, é muito, muito, muito boa. Eu acho assim, esse filme do Capitão América, só pra gente finalizar essa parte do Capitão América. Ele tem alguns problemas, principalmente se você conhece o personagem dos gibis, por exemplo, eles pegam o Esquadrão Selvagem, né, que é aquele grupo de super-heróis, aliás, daquele grupo de amigos do Capitão América, e posteriormente nos quadrinhos eles arrumam um jeito de retornar com aquela galera depois. E eles subvertem aquele pessoal meio que tá lá, o Dan Dugan, né, que ele tá lá, você vê, mas também não tá, não ajuda muito, tá lá, mas, sabe, você não tem muita presença desse pessoal. O único que realmente tem destaque no filme é o próprio Buck. Afinal de contas, eles sabiam o que que eles iam fazer, né? Lá em 2012, aliás, lá em 2010, o Buck já tinha retornado para os quadrinhos, tal, já tinha se tornado Soldado Invernal, então eles já fizeram um favor de fazer essa ponte aí, né? Eu acho que, inclusive, o Capitão América, dos personagens heróis mesmo assim, sem pegar os grupos de super-heróis, ele é o que tem a melhor trilogia. Eu acho os três filmes dele. O segundo filme do Capitão América é meu filme favorito do MCU. Ponto. Eu acho um filme muito, muito, muito bom. Tanto que ele é um dos filmes mais bem avaliados, né, pela crítica. Mas eu acho que como trilogia, assim, ele é o que tem a melhor trilogia. Os filmes mais, assim, na média, pra mim, é o do Capitão América. E isso é muito decorrente, Pedro, do Guerra Civil, né? O Guerra Civil segura muito o espetáculo.
Eu acredito, assim. Eu concordo com você, o Capitão América 2. Eu não acho o filme o melhor filme do MCU, mas eu acho um dos melhores, com toda certeza. É um filme muito bem escrito, a tensão é muito boa. O personagem do Bucky, ele é muito bom. Não é à toa que ele tá com a gente até hoje aí. É, mas quando a gente fala da trilogia do Capitão, ela foge um pouco daquela regra que eu falei mais cedo, das trilogias dos terceiros filmes ruins. Porque o terceiro filme do Capitão América é absurdamente bom, né? Acho que eu não vou comentar muito porque a gente vai falar sobre ele provavelmente em outro podcast. Mas eu gosto da construção do Capitão América. A partir desse segundo filme, ele se torna tão grande quanto os outros personagens. Quando eu falo os outros, nos quadrinhos, né? Para o público em geral. Porque esse segundo filme é maravilhoso. Eu acredito que quando a gente for falar dele, a gente vai ter muita coisa boa para falar. Inclusive, agora a gente vem para o encerramento com chave de ouro da primeira fase da Marvel. O filme que rompeu as barreiras, que, porra, Vingadores foi o filme que eu lembro. Eu fui assistir esse filme na pré-estreia com meu pai. Inclusive, meu pai pegou uma briga na fila lá, porque um cara quis furar o lugar. E era na época que, tipo assim, não tinha lugar marcado no cinema. Então, quem entrar, pega o primeiro lugar, quem entrar primeiro. E aí, em 27 de abril de 2012, foi lançado o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Ponto. É o maior filme de super-herói de todos os tempos. Porque sem ele não tinha Vingadores Ultimato, não tinha Vingadores Guerra Infinita. Ele é o maior, porque ele é o primeiro filme, é o filme que deu o tom ali dos filmes de super-herói. Dirigido por Joss Whedon, que depois dirigiu o segundo filme dos Vingadores e depois foi chamado até pra DC pra dirigir Liga da Justiça, pra consertar aquela catástrofe que era o filme do Zack Snyder, que terminou que ficou pior, né? Produzido por Kevin Feige e também sendo o primeiro filme a ser distribuído pela Disney, ou seja, sai Paramount, a Paramount perde o contrato aí com a Marvel e a Disney que vai distribuir os filmes. Vingadores foi uma explosão de marketing. Tinha boneco, tinha camisa, tinha tudo. Vingadores estava em todos os lugares. Eu lembro muito dessa época, assim, porque foi quando o super-herói rompeu a bolha mesmo, furou a bolha. Porque mostrou que, tipo assim, tudo que você tinha visto antes, todos esses filmes que a gente citou, culminaram para um grande filme, um grande evento, que a Marvel depois veio explorar isso muito mais, né? E de uma maneira bem episódica. Joss Whedon, vale lembrar que ele não tinha nenhum trabalho de relevância na época. Joss Whedon, o trabalho mais, assim, importante dele foi dirigir aquela série Buffy, a Caçadora de Vampiros. Eu não faço a menor ideia de como é que ele chegou a dirigir um filme como Vingadores, num filme que veio a se tornar posteriormente o terceiro filme mais lucrativo da história da humanidade, né? Foi também nesse filme que ficou marcado o Kevin Feige por, depois desse filme, fazer a apresentação lá na San Diego Comic Con para anunciar os próximos filmes da Marvel, né? E a partir daí, todos os olhares estavam voltados para o MCU, né? Os filmes de super-herói se consolidaram mesmo, assim, como uma coisa mainstream, e as pessoas estavam loucas para saber o que viria por aí, né? Quais são os planos, como serão as continuações e para onde a história ia agora. Quando a gente olha assim, eu vou discordar um pouco de você. Eu não acho o melhor filme, não, de super-herói. Não, eu não Porque acho, quando eu não você fala falei assim, melhor, eu falei maior. é o maior, eu não acho o maior, porque os adjetivos que você trouxe pra ele, como o filme que começou tudo. E eu discordo um pouco. Eu acredito que, apesar dos pesares, aquele filme dos X-Men lá dos anos 2000 foi o que abriu a porta pra tudo isso acontecer. Dito isso, é um evento absurdo para o cinema, porque depois dele, a briga em Hollywood, né? Tem muito diretor que fala que filme de super-herói não é filme, não merece estar no Oscar, bererê, bererê. Mas, assim, ele furou uma bolha, assim, de uma maneira absurda. Ele trouxe números absurdos, né? Foi gasto 220 milhões para produzir e ele teve uma receita de bilheteria de 1,5 bilhão, Pô, sabe? inclusive, é uma coisa que você fica pensando, né? Porque, caramba, eles tiveram 220 milhões de dólares de orçamento pra fazer Vingadores, certo? Hoje em dia, isso aí é a régua da Marvel.
200 a 300 milhões de dólares, às vezes até 400, 450, para fazer os filmes. E fazem filmes piores com CGI pior. É um absurdo. Também, assim, claro, posteriormente, com essa, digamos assim, prostituição do CGI, ou seja, todo filme de super-herói que saísse agora ia ter que ter um CGI, ia ter que ter um personagem. Foi aí que a gente teve esse Virou filme do muleta, Mark né? Ruffalo, que ficou muito famoso na época por conta do CGI, né, da Industrial Light and Magic, aquela empresa bem famosa lá dos Estados Unidos que cuida dessa parte de CGI. Mas assim, você vê que tem muito personagem, muito filme que hoje em dia tem o mesmo orçamento e entregam coisa muito inferior. Assim, os filmes hoje em dia de super-herói, eles, assim, brigam muito pra se pagarem. E nessa época aí, com 220 milhões, você conseguia fazer, você conseguia fazer 1,5 bilhão, né? Pô, é um absurdo. Eu acho que aconteceu com os filmes de super-herói. Eu não vou usar a palavra saturado, porque pra mim nunca tá saturado. Super-herói, se super-herói saturasse, a gente não tem história em quadrinho até hoje, né? O mercado não seria tão forte. Claro que tem suas altas e suas baixas. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o sarrafo dos filmes de super-herói foi jogado tão em cima pela Marvel que hoje, se o filme não for perfeitamente elaborado, eu não tô dizendo que o filme vai ser perfeito, mas quando você pensa ele com um carinho de ter um roteiro bom, de ter atores bons, e hoje está sendo usado muito como muleta, né? Esse filme de super-heróis para gerar dinheiro. Basicamente isso. A gente tem, depois da terceira fase, né? Do MCU, a gente tem filmes que são filmes ruins, que foram feitos para ganhar dinheiro, e a gente tem filmes que são bons, mas foram feitos bons porque sabia que ia dar dinheiro, que é um exemplo do Homem-Aranha No Way Home, né? Mas, independente disso, eu acredito que o carinho como esse filme foi feito, porque ele não foi feito de uma hora para outra, né? Como você falou mais cedo aí no filme da Liga da Justiça. Ele foi um filme que ele foi sendo plantado. A semente foi sendo plantada, Homem de Ferro. Vou nem usar o Hulk tanto, mas o Homem de Ferro 2, o Thor, o Capitão América, que foi dando aquele indício, tipo, ó, os Vingadores tá vindo aí, os Vingadores tá vindo aí. E quando veio, todo mundo queria ver, sabe? Foi muito bem planejado isso. E os filmes da Marvel, nessa época, pelo menos a impressão que passa, e se você for assistir, é nítido que eles eram filmes feitos pra apresentar os personagens e pra contar aquelas histórias. Não eram filmes feitos, ó, esse filme aqui tá sendo feito, mas aguarda aí, fica aí na sua cadeira, que no final a gente vai mostrar alguma coisa de outro filme que vai vir daqui 2 anos. Então fica calma aí. Coisa que ficou como via de regra depois. Porque, por exemplo, na próxima fase, a gente vai ter Homem de Ferro 3, que não é um filme legal. A gente vai ter Thor Mundo Sombrio, que também não é um filme legal. Homem de Ferro 3 eu acho até um filme divertido. É um filme bem divertido, assim. Eu lembro, eu criança, fui assistir Divertido. no cinema e achei incrível, porque, pô, você tem. É um filme feito pra vender boneco, né? Você tem 200 tipos de armadura do Homem de Positivo. Ferro. Você tem cenas muito legais. Aquela cena aquela cena dele resgatando o pessoal do avião presidencial que tá caindo. É muito legal. Você tem Capitão América e Soldado Invernal, que eu falei, né? Na minha opinião, é o meu filme favorito. Né? Você tem Guardiões da Galáxia, que foi outro marco, assim, absurdo. Porque Guardiões da Galáxia era um grupo de personagens C da Marvel. Ninguém sabia que era Guardiões da Galáxia. Você vai ter Vingadores Era de Ultron, que também foi dirigido pelo Joss Whedon. Tentaram meio que refazer aquela, o mote principal dos Vingadores 1, né? O plantel do pessoal. E você vai ter Homem-Formiga, que, sinceramente, Homem-Formiga não podia ser menos importante pra mim. Pra mim, não precisava nem ter. E depois você vai ter E as outras fases, né? Capitão América Guerra Civil, aí Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia, aí Homem-Aranha, e aí começa. A partir da terceira fase, você tem aquela produção em massa do MCU. E a partir da quarta fase, você começa a ter as séries, que piora tudo, né? Então, assim, a gente planeja fazer outros podcasts falando sobre cada uma dessas fases, sobre nossas opiniões, sobre a produção dos filmes, sobre nossas opiniões. Mas vou logo avisando que talvez, assim como nos gibis, essa aqui é a era de bronze, a era de prata vai ser na fase 2 e a era de ouro vai ser na fase 3 e depois só ladeira abaixo. a gente falou hoje, né, dessa grande fase.
fase um da Marvel, e tornou tudo possível nos cinemas, algo que a gente não acreditava que fosse possível. Foi colocado na nossa cara, como se falasse assim, tá vendo aí? Agora o que você queria tá acontecendo, né? E a gente vai ser presenteado, como o Pedro falou, na terceira fase, com, pra mim, um dos maiores marcos do cinema. Pelo menos eu não vivi Star Wars, né? Então, pra mim, foi um dos maiores marcos do cinema. E se você tiver aí alguma ideia, algum conteúdo, algum tema que você queira que a gente comente, debata, pra você se enturmar com a gente, só comentar. Você pode me encontrar também lá no canal Entre Tiras, no YouTube, no Instagram, canal Entre Tiras, no Twitter, Entre Tiras e Entre Tiras nas outras redes sociais. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o podcast até aqui. Esse foi o primeiro de muitos. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que a gente vai acertando ao longo do tempo, mas eu acho que ficou uma edição muito concisa. Espero que vocês tenham gostado da história que a gente contou aqui, que é uma coisa que teve que ser feita uma preparação, uma pesquisa, não é uma coisa que todo mundo sabe, né? E é isso. Tem alguma coisa a mais para falar aí, Bernardo? Não, só quero agradecer pela sua audiência e vamos nessa, né? Começando uma nova jornada. Então é isso. Valeu, pessoal.